Graças a Deus, eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos dar início a mais uma transmissão da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu convido a todos para orarmos ao Senhor, rendendo a Ele a honra, a glória, a adoração, porque Ele é digno. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Senhor, nós somos gratos a Ti por mais um dia, somos gratos a Ti, Jesus, pela família, pela vida, pela igreja. Meu Senhor, continue abençoando a todos os irmãos que agora estarão acompanhando essa transmissão de Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor os visite, meu Deus, com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida do nosso amado e querido pastor Samuel, que tem nos dado a confiança, de estarmos aqui fazendo uso da palavra de Deus, transmitindo a mensagem da parte do Senhor aos corações dos irmãos. E a Escola Bíblica Dominical é um trabalho excelente, é um trabalho proveitoso, E eu digo aos irmãos que a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Inclusive, esta é uma frase do nosso amado, querido pastor Antônio Gilberto, em memória. Louvo a Deus também pela vida do presbítero Natan, que tem me acompanhado, até aqui, neste santuário. E louvo a Deus também pela vida da minha digníssima esposa, irmã Lúcia, também está aqui comigo. O nosso irmão Caio, que está aqui nos dando esse suporte, na área da mídia. E assim também glorifico a Deus pela vida do pastor Gleison, que também tem muito favorecido a nossa estadia aqui hoje. Que Deus assim abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos, e o tema da nossa lição de hoje vai falar acerca do mistério do Evangelho, É a lição de número 4. Na verdade, esse é o tema de hoje, mas nós, durante esse trimestre, estamos trabalhando o livro de Colossenses, O livro de Colossenses, e muitos outros mestres já passaram por aqui, trazendo também lições maravilhosas. E agora nós queremos trazer aqui essa lição, o mistério do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente vai estar dando sequência, E o texto áureo nos diz assim: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isso nós encontramos em Colossenses 1, 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade prática vai nos dizer: Deus revelou suas verdades eternas para que o homem, tendo acesso à verdadeira sabedoria em Cristo, não permaneça nas trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em Colossenses 1, 24 e 29, ou seja, do 24 ao versículo 29. E os irmãos que têm Bíblias, se tiverem condições de estar acompanhando essa leitura, que Deus assim nos abençoe e conduza os irmãos agora nessa leitura. Então, diz a palavra do Senhor Jesus: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja,
da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Versículo 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os irmãos continuem participando, né? Se tiverem condições, façam isso. Já temos aqui, graças a Deus, a participação do presbítero Natan, né? Glória ao nome de Jesus por isso. Pastor Gleison Pereira dos Santos, certo? Janaína Pereira, que Deus abençoe. A paz do Senhor, né? A minha esposa Lúcia José da Silva, né? Glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando os nossos irmãos que estão aí participando. Estamos aqui acompanhando sim também a participação dos amados, em nome de Jesus. Então nós vamos dar aqui sequência com a nossa introdução, da nossa lição, a introdução, que diz assim, irmãos: percebemos quão dedicado e incessante foi o ministério de ensino da palavra nos primórdios da igreja cristã. Muito bem. Queridos irmãos, eu fico assim observando que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem crescido muito em virtude também do próprio ensino da palavra. E haja vista que a palavra é Cristo, né? E essa palavra, ela habita em nós, está em nós, reside dentro de cada um de nós. Então, assim, a igreja do primeiro século, ela viveu no manto do ensino da palavra do Senhor. Aquela igreja primitiva, ela dava ouvido ao ensinamento dos santos apóstolos. A igreja, ela se envolvia com o entendimento dos mistérios da palavra de Deus. E a gente vê que os homens santos, ou os apóstolos, que tiveram contato com o Senhor, que tiveram vivência com o Senhor, com certeza tiveram condições também suficientes para transmitir aos demais da igreja as virtudes do reino de Deus que eles puderam contemplar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, a palavra do Senhor Jesus, ela não pode fugir de nós, ou nós não podemos provocar isso, né? A igreja do primeiro século, ela era dedicada no ensino da palavra de Deus. Ela tinha essa busca incessante pelo ensino das Escrituras Sagradas, e que nós possamos também nos envolvermos na palavra de Deus. Também vale a nossa atenção para uma outra situação, que tem muitos ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Tem muitos ensinamentos que não condiz com a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos refutar estes. Martinho Lutero, por exemplo, ele vai dizer uma coisa interessante. Todo ensino que não se enquadra com as Escrituras Sagradas devem ser rejeitado, mesmo que este ensino faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitado. Mas por que, irmãos? Porque não se enquadra com as Escrituras Sagradas. E nós precisamos estar atentos para essas coisas. Então, que nós possamos guardar em nossos corações a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo dizia Paulo, escrevendo suas cartas aos Coríntios. Bom,
O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o sofrimento e o regozijo de Paulo. O sofrimento e o regozijo de Paulo, cumprindo as aflições de Cristo. Em Colossenses 1, 24, nós vamos ver Paulo dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, que é a igreja. Paulo sofria até no corpo pelo Evangelho. Amados irmãos, o próprio Paulo também ele vai dizer algo interessante em suas cartas, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, abraçar esta causa santa, que é o Evangelho, abraçar essa demanda, né, tão gloriosa, que é a pregação do Evangelho, nós, tomando esse tipo de atitude, iremos com certeza padecer, irmãos, passar por problemas, passar por dificuldades, mas eu digo uma coisa para os irmãos que é muito interessante. Inclusive, era o que o apóstolo Pedro ele falava em suas cartas, que nenhum de nós venhamos sofrer como ladrões, assassinos, malfeitores, ou como aqueles que vivem se intrometendo em negócios alheios. Mas se sofrermos como cristãos, como crentes em Jesus, glorifiquemos a Deus nesta parte, nesta área de sofrimento, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo ele ainda dizia que nós, como cristãos, iremos passar por tribulações, né? Iremos passar por dificuldades nessa vida. Ele dizia que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, né? Sem qualquer comparação. Então, continuando aqui no assunto, cumprindo as aflições de Cristo, nós temos o sofrimento fez e continua a fazer parte da vida dos filhos de Deus, que se opõem ao sistema mundano. Então, irmãos, a partir do momento em que a gente toma essa atitude, né, de encarar o mundo no sentido de refutar ou banir seus pratos, suas oferendas, nós iremos, de alguma forma, passar por sofrimento, certo? Mas, como eu havia falado a princípio, glorifiquemos ao Senhor Jesus nesta parte. Glória a Deus. Na primeira carta de Pedro 4:13, o apóstolo vai nos dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, irmãos, sofrer com Cristo, de certa forma, é até uma alegria, porque, embora nós estejamos aí sofrendo, mas Cristo nos consola, Cristo está conosco. Então, não creio haver uma alegria maior do que essa em nossos corações. Sofrimento pela igreja. Paulo afirmou que na sua carne cumpria o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 27, 24. O resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que seria cumprir o resto das aflições de Cristo? Amados irmãos, quando Cristo padeceu, quando Cristo morreu ali no Calvário, na verdade, a gente vê que todo o sofrimento ainda não havia acabado, porque a igreja do Senhor, ela iria dar continuidade às aflições de Cristo por diversas partes do mundo, né? Com perseguições, entendeu?
quantos e quantos apóstolos não morreram por esta causa santa que é o Evangelho? Quantos e quantos homens de Deus, mulheres, jovens, crianças até, não chegaram a dar a sua própria vida por esta causa santa? Eu acho interessante que no grande Coliseu de Roma, o anfiteatro romano, a gente vai ver que, segundo a tradição, houve histórias comoventes ali, de mártires, homens santos entregados ali às feras para serem devorados, né? E aquilo ali era um espetáculo, né, a todos que contemplavam aquele episódio. Mas eu acho interessante que, de fato, Deus permitia que os leões, as feras, viessem devorar muitos homens, muitas mulheres e crianças, jovens, que professavam o nome de Jesus. Mas uma coisa que me vai tomar a atenção aqui, irmãos, é o seguinte, é que houve casos naquele grande Coliseu que, assim, merecem muito a nossa atenção. Segundo conta-nos a tradição, teve situações em que lá era jogado homens de Deus, e tinha homens que, quando viam aquela fera se aproximar, a única coisa que eles faziam era inclinar a cabeça e render a Deus oração em espírito. E quando aquela fera vinha para devorar, parece que uma mão misteriosa fazia aquela fera recuar para trás. Como entender isso, irmãos? Então, nessa situação também, houve caso de alguns se livrarem, né, de serem ali devorados pelos leões e diversas feras que eram lançados ali naquele coliseu para devorar os santos. Mas assim continuou as aflições dos santos pelo resto do mundo, cumprindo também o resto das aflições de Cristo. Então, eis aqui uma resposta interessante para essa pergunta. O que seria cumprir o resto das aflições de Cristo? Seria, então, dar continuidade ao sofrimento por esta causa santa que Cristo nos trouxe, né? E esse sofrimento se estendeu por diversas eras e hoje, na atualidade, não são poucos os cristãos que ainda sofrem ou padecem pela causa do Evangelho. Que Deus continue abençoando os irmãos. Muito bem. Louvo a Deus também pela vida do irmão Fernando Silva Araújo. Está dizendo aqui, é verdade, né? Temos também a Elizabeth Souza. A paz do Senhor, amados, que o Senhor continue nos abençoando, guardando, né? Guardando e nos livrando de todo mal. Muito bem. Lei Santiago, a paz do Senhor. José Joaquim, amém, glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando os nossos queridos irmãos que estão aí participando. Sofrimento de Paulo pela igreja. Agora aqui Paulo ele vai sofrer pela igreja, irmãos, né? As provações desta vida contribuem com a moldagem do nosso caráter conforme a imagem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, abraçar um pastoreio, abraçar uma igreja, é um privilégio, é uma honra, é uma dignidade dada pelo Senhor a muitos ministros e obreiros, os quais dão, se possível for, a própria vida por esta causa santa, que é a igreja. Então, Paulo, ele se viu nesse contexto também. Deus deu a ele um excelente apostolado.
Deus deu a Paulo um excelente ministério. E Paulo procurou honrar aquilo que recebeu do Senhor. Paulo procurou, na verdade, ser até mesmo grato a Deus por aquilo que Deus lhe entregou. Enfim, irmãos, mas também não para por aí, porque aqueles que, de fato, procurarem abraçar esta causa santa, o pastoreio, a igreja, abrir trabalhos, abrir congregações, enfim, trazer o ministério da palavra em diversos lugares, com certeza passarão por momentos de dores, com certeza passarão por momentos de desconforto na carne, né? Muitas vezes até mesmo no psicológico. É por isso, irmãos, que nós precisamos, quando abraçamos esta causa, precisamos em Cristo buscar o preparo espiritual, o preparo bíblico, o preparo emocional, o preparo psicológico, né? Sociológico também, para lidarmos com as situações da sociedade que aí está, enfim, para que possamos de fato enfrentar os sofrimentos de forma vitoriosa, porque assim Paulo, o apóstolo, ele tem procedido, né? O sofrimento de Paulo pela igreja, continuando aqui, se o cristão deve ser conforme a imagem de Jesus, precisa também passar por algum tipo de sofrimento. É cabível, irmãos. Eu acredito que, durante a nossa trajetória nesse mundo como cristãos, durante a nossa vida, né, de servos do Senhor, com certeza, nós, de alguma maneira, iremos nos identificar com Cristo. E eu digo que essa maneira seja exatamente na área do sofrimento, porque Cristo padeceu, né? E a gente também acaba assumindo a sua imagem, uma imagem santa, uma imagem perfeita, mas também a imagem de um Cristo sofrido, de um Cristo que padeceu, né? De alguma forma, direto ou indiretamente, nesse sentido, nós iremos nos identificar com Cristo. Paulo, dessa forma, se identificou também com o Senhor, até mesmo na questão do sofrimento. Cristo resistiu e Paulo resistiu pela fé até a última hora, né? Não negando em momento algum o seu chamado ministerial que Deus lhe havia lhe outorgado, não negando de forma alguma a fé que o Senhor havia lhe dado, colocando-a no seu coração. Então isto significa resistir, irmãos, de cabeça firme os sofrimentos que nos são impostos nesse mundo, enquanto servos de Deus que somos. Bom, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Também é uma situação que Paulo coloca para nós aqui. Eu fico assim observando que nesse mundo, quantas pessoas não vivem sofrendo porque roubaram alguém, mataram, adulteraram, praticaram isso e aquilo outro que não agrada ao Senhor e agora são achados em sofrimento. Nesta parte, não há nenhuma glória, irmãos. Nesta parte, não há nenhuma virtude, né? Mas, se sofrermos como cristãos, como servo de Deus, glorifiquemos ao Senhor Jesus nesta parte. Porque estamos sofrendo, mas fazendo bem e não o mal, né? Então, nesta parte, sejamos agradecidos a Deus, até por nos garantir a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Sofrimento de Paulo pela igreja, aqui nós ainda vamos ver. Na primeira carta de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eis que chega a hora, e já se aproxima,
Aqui agora é o velho João que vai trazer esse assunto. Em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Bom, irmãos, é interessante, né? Ser chamado para servir a Deus também é ser chamado para o sofrimento, irmãos. Também é ser chamado para a dor, certo? Mas há algo interessante a observar. Não estamos só. Em nenhum momento estamos só. Porque Cristo não desampara os seus. Ele está conosco constantemente, né? O salmista ele vai dizer: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmista ele nunca viu isso. Durante toda a sua vida, ele viu o Senhor sempre contemplando, assistindo e atendendo os seus servos. Então, o que nos resta, irmãos, é isto: seguir as pisadas do Mestre Jesus. E lá no Getsêmani, quando o Senhor estava com os seus discípulos, que chegaram os judeus, que chegaram os agentes da corte para prender o Senhor, muitos dos discípulos reagiram ali, se dispersaram do Senhor, e o Senhor acabou, de certa forma, sentindo ali no seu coração solidão. Mas a gente vai entender que o Pai, o Espírito Santo, sempre esteve com ele. E naquele momento ali estava com ele. De modo que o Senhor Jesus, ele não se achou absolutamente só, mas o Senhor o assistia. E na verdade, ele deveria ser encaminhado mesmo para o martírio, porque isso fazia parte do plano redentor e salvífico trabalhado, projetado por Deus Pai, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Agora nós vamos entrar aqui num assunto muito interessante também. O ministro de Cristo, o ministro nos tempos bíblicos. Paulo declara que foi feito ministro, né? Certo. Colossenses 1:25, Paulo vai dizer: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Muito bem. Em um dos nossos estudos, sobretudo acerca do livro do Apocalipse, ali no setor Betel, com o pastor Gleison, a gente tem falado sobre, por exemplo, as 7 estrelas que havia na mão ou na destra do nosso Senhor Jesus Cristo e que João, nas revelações do Apocalipse, pôde contemplar. O que seria essas 7 estrelas? Aqui a gente vai exatamente entender como sendo os ministros que Deus dá à igreja, né? Os agentes do ministério de Cristo aqui na terra, pessoas cheias do Espírito Santo, certo, irmãos? Para trazer as boas novas, para apacentar o rebanho do Senhor, né, que há nesse mundo. Então, ser ministro do Senhor, na verdade, é ser uma pessoa ungida, uma pessoa guiada, uma pessoa influenciada e inspirada pelo Espírito Santo para apacentar o rebanho do Senhor. É uma causa nobre, é uma causa de honra, embora que haja também os sofrimentos, conforme já coloquei outrora, né, irmãos? Mas é maravilhoso, irmãos, servir o Senhor apacentando e cuidando, né, dos seus servos, que são as ovelhas, né, do aprisco do Senhor. Que Deus continue nos abençoando poderosamente.
nós vamos ver aqui também uma definição para a palavra ministro. No original, ministro significa servo, diácono, servidor, serviçal, auxiliar, ajudante. A palavra ministro assumiu também outro sentido, refere-se ao que é líder na comunidade cristã. Muito bem, todos são servos. Jesus deu exemplo. Ele que não veio para ser servido, e sim para servir. Então, Cristo também, ele foi um excelente ministro e continua sendo, excelente ministro, E, sobretudo, também, o que mais assim teve uma certa relevância ou importância no ministério de Jesus foi o fato do seu comportamento de servo. Porque o verdadeiro ministro também, ele vai ser identificado como ministro nesta parte também, irmãos. Servir, entendeu? Servir. Mostrar-se como servo, assim como Cristo também o fez. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E quando se fala em servir, isso nos dá muito a ideia de humildade. Entendeu, irmãos? De humildade. E em se tratando de humildade, aí vai seguindo uma série de virtudes. O ter que atender, assistir os irmãos em suas necessidades. E os próprios irmãos também devem se comunicar com os ministros em suas necessidades, para que o mesmo possa ter uma visão mais precisa do que se passa no rebanho ou no corpo do Senhor, que é a sua igreja. Então, irmãos, que possamos entender de fato essas verdades em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mistério que esteve oculto. Muito bem, agora nós vamos entrar exatamente em um dos grandes assuntos da nossa lição. O mistério que esteve oculto. Louvado seja o nome de Jesus. O mistério manifestado. O mistério manifestado, muito bem. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos. O apóstolo Paulo, fala da revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, Romanos 16, 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então, aqui nesses versículos que a gente tem colocado, a gente vai ver, na verdade, a revelação ou o anúncio dessa revelação, do mistério oculto de Deus, que na verdade é Cristo, esperança da glória. Esse é o ministério oculto, desde tempos eternos, desde todos os séculos. Cristo, esperança da glória. Amados irmãos, eu fico assim lendo a Bíblia muitas vezes e fico maravilhado, com a bondade de Deus para conosco, onde a gente vai ver algo interessante e descobrir, inclusive segundo as palavras do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo, ele tem sido o mistério oculto de Deus em todos os séculos, em toda a eternidade passada. Ele tem sido esse mistério oculto.
e que agora tem sido revelado a nós, aos santos. E isso é contemplado, por exemplo, no ato da encarnação de nosso Senhor, quando ele se revela ao mundo, vem em forma de uma criança, nasce de uma mulher, e agora ele, com a sua idade de 30 anos, inicia o seu ministério público. Eu acho interessante, irmãos, que aqui a gente vai poder contemplar, de fato, o mistério de Deus, que outrora estava oculto, agora é revelado à humanidade. E Jesus inicia o seu ministério, 3 anos de ministério público em toda a Judeia, Galileia e regiões ali adjacentes. Jesus, ele inicia o seu ministério maravilhoso, anunciando de fato o mistério oculto de Deus, que agora é revelado nele, ou seja, em Cristo. E Paulo, ele ainda vai colocar uma situação bem interessante, irmãos, que em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Então, se você quiser entender alguma coisa, saber de algo novo, procure conhecer a Jesus. E ele vai te revelar aquilo que te compete saber, né? Te dando sabedoria, te dando entendimento, te dando conhecimento de muitas coisas que muitas vezes nós ficamos assim, procurando entender e não conseguimos. Mas em Cristo Jesus, nós temos condições de nos aprofundarmos nos mistérios excelentes de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, irmãos. Paulo reforça essa ideia quando se refere à sabedoria de Deus oculta em mistério, certo? Aí ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios 2, 7, versículo 7, 9, 10, parte A. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Glória ao nome de Jesus. Então Deus tem muitas coisas gloriosas, irmãos, que Ele tem reservado apenas para nós, os que cremos, né? E nós precisamos, de fato, crer cada dia no poder que há no nome de Jesus e nos apoderarmos também das virtudes do reino do Senhor ou dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque isso Deus preparou para nós, a igreja. Glória ao nome de Jesus. O mistério desvendado. Esse mistério, como já falei também de início, é Cristo em vós, irmãos, esperança da glória. Isto é, Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, habitando através do Espírito Santo nos corações e vida dos salvos. O Espírito Santo, ele habita em nós. E ele, na verdade, preenche em nós a presença de Cristo, irmãos. Né? E essa presença de Cristo também se constitui no reino de Deus que habita em nós. Eu vou até trazer aos irmãos uma experiência própria, partindo do início da minha fé. Olha só, irmãos, eu ainda muito garoto, 12 anos, abracei a Cristo. E os anos se seguem, e eu já procurando conhecer, na verdade, alguma coisa acerca da palavra de Deus. Na verdade, irmãos, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu procurei conhecer foi Jesus Cristo, o meu Salvador, ou aquele em quem eu havia crido. Uma segunda coisa que eu procurei conhecer também, que me veio o interesse, foi a nossa própria Assembleia de Deus. Mas tudo bem,
voltando aqui, no início da minha fé, eu procurando conhecer mais a pessoa de Cristo, ou quem era Cristo, me deparei com essa palavra, reino de Deus. Muitas vezes o pastor falava na igreja sobre reino de Deus. E eu, na minha mente, reino de Deus era apenas lá no céu, a habitação, o trono da glória de Deus. Mas eu, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu descobri uma coisa maravilhosa. Que o reino de Deus também está aqui nesse mundo, na vida de muitas pessoas que servem a Cristo. Mas eu, assim, me mergulhando mais nesse mistério do reino de Deus, o que mais me alegrou, irmãos, foi descobrir que o reino de Deus, em Cristo Jesus, habita dentro de mim, está dentro de mim, e que cada dia vai trabalhando a minha própria vida e me aperfeiçoando mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso sim, é o resultado, ou é o foco do reino de Deus na vida do ser humano. Aperfeiçoar Cristo nele mesmo, ou seja, nessa pessoa que a Cristo recebe. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bom, irmãos, e isso tudo graças ao Espírito Santo. E por se falar do Espírito Santo, irmãos, vale a gente lembrar uma coisa, que o Espírito Santo, ele é quem lança mão da palavra, ou dos mistérios de Deus em Cristo, e aplica no coração do homem, fazendo dele uma nova criatura. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ver aqui o homem perfeito, anunciando Jesus. O mistério de Deus agora revelado não podia ficar confinado. Certo, irmãos? Se você tem alguma palavra de exortação, de repreensão, de consolo, enfim, que flui da Bíblia e que é necessário ser aplicado no coração de alguém, faça isso, irmãos. Convém. Acredito que aquela pessoa que precisará ouvir essa palavra pode ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Então, você agora tem o mistério de Deus na sua mente, no seu coração, e agora convém revelar esse mesmo mistério também na vida de outras pessoas. Então, não guarde essa gloriosa virtude apenas consigo, mas usufrua com outros também. Haja vista que Cristo é o pão da vida, e esse pão deve ser repartido com toda a humanidade, certo? Embora que nem todos irão querer aceitar, mas aqueles que aderirem a essa oferta, irmãos, o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, será revelado nessas pessoas. Então, que Deus continue nos dando esse devido senso de consciência. Louvado seja o nome de Jesus. Não podemos deixar confinado dentro de nós o mistério de Deus, que é Cristo. Amém, irmãos? Bom, Mateus 28, 19 vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. A igreja, de igual modo, ela faz missão. Entendeu, irmãos? Ela, de igual modo, ela faz missão. E a gente vai ver em Colossenses 1, 28, o seguinte: exortar a todo homem e ensinar em toda a sabedoria, para apresentar a todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, essa é a missão básica da igreja: fazer discípulos, ensinando segundo as Escrituras.
mas é ensinando, irmãos, segundo as Escrituras mesmo, entendeu? Porque, como falei de início, não é todo ensino que edifica a alma e a vida de alguém. Mas a palavra de Deus sendo aplicada no coração do homem, isso transforma, isso liberta, isso renova e regenera. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então essa é a missão da igreja, também aqui nessa terra, ensinar e fazer discípulos, com toda a sabedoria dada pelo Espírito Santo. A sabedoria também merece a nossa atenção. Na revista da Escola Bíblica, editada pela CPAD e trabalhada exatamente na época do centenário das Assembleias de Deus, sobre o movimento pentecostal, inclusive trabalhada pelo nosso pastor Elienay Cabral, nessa revista ele vai destacar 3 tipos de sabedoria que podem operar na vida do ser humano. Aí ele vai dizer lá, a sabedoria satânica, que se fundamenta, irmãos, por exemplo, no egocentrismo do ser humano, no orgulho, na inveja, e que tende para a malícia. Essa é a sabedoria satânica que pode operar no ser humano. Também é destacado a sabedoria humana ou natural, certo? Sabedoria humana ou natural. Essa sabedoria, ela é mais alusiva para as coisas desta vida. Eu posso colocar também como sendo aquela sabedoria que flui das experiências de vida, das filosofias de vida, enfim, até mesmo aquela sabedoria para fins profissionais, entendeu? Sabedoria humana ou intelectual, né? Humanamente falando. Aí também é colocado pelo pastor Elienay Cabral a sabedoria divina, entendeu? A sabedoria divina. Essa sabedoria flui diretamente de Deus, do trono de Deus, e que geralmente é contemplada pelo homem espiritual. Quão grande não foi esse tipo de sabedoria, irmãos, que teve o rei Salomão na demanda daquelas 2 mulheres por uma criança. Uma dizia que o menino era dela, a outra, não, é meu. Todavia, o rei teve uma sabedoria divina pairando na sua mente para resolver aquela causa. Ele disse, vamos dividir a criança em 2 pedaços ou ao meio. E uma fica para essa mulher e a outra parte fica para essa outra mulher. E assim vai cessar a confusão. Mas a mãe verdadeira e autêntica não aceitou, provando então ali que ela era que seria ou que era ali a mãe daquele menino. Então, aqui nós temos um tipo de sabedoria divina que foi parada e foi pairada, melhor dizendo, ali na vida do rei Salomão. Certo, irmãos? Então, eis aí a nossa atenção também para a questão da sabedoria sobre esses 3 aspectos, né? Satânica, humana e divina. Bom, mas que nós possamos buscar a sabedoria divina, certo? E também não refutar a sabedoria humana, porque ela também tem uma certa utilidade para a nossa vida aqui nesta terra. Agora, um conselho eu vos dou, é que essa sabedoria humana, ela venha estar curvada diante da sabedoria divina, para que possamos mesmo ter sucesso em tudo aquilo que queremos fazer, inclusive na área profissional. Amém, irmãos? Bom, anunciando Jesus. Deus quer aperfeiçoar o homem através do Evangelho para que o mesmo chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Interessante, irmãos. Esse é o foco da pregação do Evangelho, ou do anúncio de Jesus, né? Ou o anúncio do seu nome entre todos os povos. Na verdade, irmãos, com a pregação do Evangelho,
com a pregação desse mistério oculto de Deus, que é Cristo, sendo revelado, essa pregação, com certeza, em diversas partes do mundo, irá formar a unidade do corpo de Cristo pela fé. E Paulo, inclusive, vai dizer aos Efésios que agora há um só corpo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só Deus. E assim ele demonstra ali em suas palavras essa unidade, pelo vínculo da paz, né, que também é trabalhada pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? E assim chegaremos à medida da estatura completa de Cristo. Anunciando Jesus, continuando aqui, a sabedoria que aperfeiçoa o homem. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É lamentável, irmãos, é muito triste quando falta esse tipo de sabedoria na vida de muitos homens. Esse tipo de sabedoria não poderia faltar em nós. Não, irmãos, deve habitar em nós, né? Aquela que vem do alto, trabalha a pureza, trabalha a paz, a moderação, aquilo que é tratável, né? Trabalha a misericórdia, os frutos, entendeu, irmãos? E assim sucessivamente. Então, que nós possamos, queridos, absorver essas virtudes de Deus para dentro de nós, ou em nós. Que nós venhamos inspirar isso, né, para nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o preço do ministério evangélico. Paulo era um obreiro incansável, lutador, dedicado de tempo integral à pregação do evangelho. Paulo, ele tinha essa dedicação, irmãos. Aí ele vai dizer, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Louvado seja o nome de Jesus. Então isso aí tem operado em Paulo, certo, irmãos? Ele trabalhava incansavelmente por esta causa santa, anunciando o mistério oculto